Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com o nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Como sempre, começamos o nosso podcast agradecendo o nosso patrocinador ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil, sem a qual não seria possível a gente realizar todos os dias para vocês esse nosso podcast com as informações mais importantes que você encontra lá no nosso site www.teletime.com.br. Lembrando que as notícias são gratuitas, vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail ou, se preferirem também, acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como @Teletime News. Vamos lá, notícia destaque da Teletime de hoje. Na verdade, a gente está repercutindo uma matéria, na verdade, uma notinha, né, um furo que foi dado pela revista Veja, com relação à disputa pela sucata da Oi, ou pelo cobre da Oi, que vem sendo negociado aí desde o começo desse ano, desde março. A gente já vê algumas polêmicas em torno desse assunto. Inicialmente, uma negociação entre a Oi e a Globinet, né, uma das empresas aí que são fornecedoras, na verdade, da Oi. Hoje a Globinet é parte da Vital, mas com quem a Oi tinha um contrato naquela modalidade de take or pay, ou seja, ela era obrigada a contratar uma capacidade da Globinet, tinha uma dívida em decorrência disso, e a Globinet aceitou, numa negociação preliminar, cortar essa dívida em 50% e, em troca, receberia a sucata da Oi, os cobres hoje da rede inutilizada da Oi, e, com base nisso, poderia abater, inclusive, um pouco mais essa dívida. No começo do ano, a RK Partners, uma empresa especializada em recuperação de empresas em dificuldade, fez uma proposta para adquirir essa sucata, uma proposta que envolveria aí uma quantia em dinheiro, em recursos à vista. No entanto, a negociação acabou indo parar na justiça, na Corte de Recuperação Judicial, que conduz o processo da Oi, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que, de alguma maneira, ratificou a decisão da Oi de comprar, de negociar e vender a sua capacidade, a sua sucata, para a Vital, em troca dessa negociação de abatimento na dívida. O que aconteceu? A RK Partners foi para a justiça, buscou a primeira vara de direito privado, a primeira Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro, e conseguiu, no último dia 17 de agosto, uma liminar de efeito suspensivo que, de alguma maneira, suspende o efeito daquela decisão da 7ª Vara Empresarial, que homologou a operação entre Vital e Oi para a venda dessa sucata. O que o juiz da primeira Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro alegou? O juiz é o Augusto Alves Moreira Júnior. Tá? O que ele alegou é que a operação deveria ter contado aqui com uma participação da Anatel. Né? A Anatel, ela, inclusive, diz em regulamento que ela não precisa dar anuência prévia para uma operação desse tipo quando a rede já for sucateada, quando for um ativo que não tenha mais valor de uso, né, e que faça parte dos bens reversíveis. Diz a Anatel que isso daí pode ser vendido, não tem problema nenhum. O problema é que a empresa que faz isso precisa comprovar que aquilo é uma sucata, né? E, aparentemente, segundo o juiz que deu essa decisão de efeito suspensivo, a Anatel não recebeu nenhuma comunicação formal dizendo, ou nenhuma comprovação formal dizendo que aquela sucata era sucata, né? Ou seja, que os cobres estavam desativados e que estavam sendo vendidos na condição de sucata. E, com base nisso, principalmente com base nisso, ele concedeu o efeito suspensivo. A RK Partners alegou outras coisas também nesse processo. Ela não alegou só essa questão da Anatel. Ela alegou, por exemplo, que o processo de mediação entre a Vital e a Oi para venda dessa sucata de cobre se deu de uma maneira muito amistosa, sem muitos questionamentos, sem aprofundar muitas questões, sem esclarecer exatamente como funcionaria a operação, ou seja, de alguma maneira teria havido um jogo combinado entre a Vital e a Oi junto ao juízo da recuperação judicial na 7ª Vara Empresarial. Isso é o que alega a RK Partners.
né? Eles alegam também que o acordo entre as duas onerou demais a Oi, ou seja, a Oi vai ter mais obrigações do que ela teria. Também alega que nessa negociação alguns pontos não ficaram claros, não ficaram bem definidos, então seria impossível você avaliar se essa era a melhor proposta ou não. Então, a RK Partners, na condição de pleiteante aí da compra dessa sucata, alegou essa série de supostas irregularidades aqui na negociação, mas o juiz basicamente se concentrou na questão da Anatel. Então, o efeito suspensivo se dá pela Anatel. Pelo que a gente apurou, a Anatel já está acompanhando esse caso, vai responder, o juiz deu 15 dias para a Anatel se manifestar, 15 dias para o administrador da recuperação judicial se manifestar, e pediu para informar todo mundo aí dessa decisão dele, e a decisão vale até uma manifestação do colegiado da Vara de Direito Privado do Rio de Janeiro. Mas o que a gente apurou é que a Anatel já está acompanhando, ela já respondeu, vai responder esse ponto, mas ela já tinha se manifestado anteriormente sobre essa questão da obrigatoriedade ou não, então, ou seja, a Anatel vai reiterar que ela não precisa aprovar previamente a transferência do sucata, mas que sim, nesse caso específico, como tem essa questão da necessidade de comprovação de que essa infraestrutura de cobre é sucata, existe um processo aberto na Anatel que está fazendo justamente essa averiguação aí. Mas é mais uma dificuldade, porque a gente sabe que essa negociação com a Globinet é importante para a Oi, corta significativamente a dívida que a Oi tem com a Globinet. Claro que a RK Partners alega que a Globinet é uma credora e que, como credora, ela deveria estar sujeita, né, às mesmas condições dos demais credores aqui, ou seja, vai ter um haircut de qualquer maneira, não precisaria ter negociado essa sucata para isso, mas, segundo a Oi, né, isso a gente já fez uma matéria sobre isso, existe uma decisão, inclusive judicial, que diz que a dívida com a Globinet é uma dívida não concursal, ou seja, ela precisa sim ser paga, ela não pode entrar aqui na recuperação judicial. Por isso que eles estão tentando fazer essa negociação dentro da modalidade das negociações que estão fazendo com os credores do tipo take or pay. Né? Tem a Vital, tem uma grande operadora de satélite, a SES, que entra na mesma categoria, e outros fornecedores também. Só para a gente relembrar, a gente já deu matéria sobre isso no passado, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa infraestrutura de sucata que está sendo colocada em jogo. Tá? É uma infraestrutura de 371 mil quilômetros de cabos. Isso aí totaliza ao todo 380 mil toneladas de metal. Desses 371 mil quilômetros de cobre, 98 mil são cabos de alta capacidade subterrâneos, então são cabos grandes com 2.400 pares, que são aqueles considerados mais valiosos. Tem outros 273 mil quilômetros, que são redes de menor capacidade, de 10 até 400 pares. Esses cabos de alta capacidade têm, em média, 2,8 quilos por metro de cabo, então faça a conta, né? São 98 mil quilômetros. Se você multiplicar isso daí por 2,8 quilos por metro, vai se ver aí a quantidade de cobre que você tem disponível, né? Os de baixa capacidade dá, em média, 400 gramas de metal por metro de fiação nesses cabos de menor capacidade. Essa rede subterrânea, portanto, ela tem um valor muito grande, essa rede de alta capacidade tem um valor muito grande, mas ela tem sido erodida, aí, até pelo problema de roubo de cabos. Segundo a própria Oi estima aqui, já cerca de 10 a 15% dessa rede já foi furtada, tá? O que significa que eles perderam aí alguma coisa entre 37 e 55 mil quilômetros. A gente já deu todos esses dados, está lá na matéria para vocês compararem. Para se ter uma ideia do valor dessa infraestrutura, né, a Oi já fez algumas vendas dessa infraestrutura de cabo, então tentando pegar como parâmetro aí os valores que a própria Oi negociou. Dependendo da condição de mercado, ela conseguiu entre R$14 por quilo de cobre a R$19 por quilo de cobre. O que varia aqui? É muito difícil, obviamente, você transformar esse metal todo em um ativo que possa ser vendido. Primeiro, você tem que tirar esse metal das redes. Depois, você tem que processar esse metal, limpar esse metal, cuidar desse metal, colocar no armazém. Não é um processo simples. Para você tirar das redes, você tem que garantir que aquele cliente já está numa outra tecnologia.
E para complicar ainda mais, se você pegar todo esse cobre e colocar no mercado, o preço do cobre despenca. Então tem que ser uma empresa que tenha a capacidade de fazer essa venda aos poucos aqui. Por isso que é uma operação tão complexa. Então, no final das contas, quanto é que valeria, né, a rede de cobre hoje da Oi, considerando o valor presente líquido por essas estimativas? Lembrando que essas contas aqui estão baseadas num laudo que foi realizado por uma empresa, por uma consultoria independente, justamente para verificar esse valor. Segundo a Oi, né, a partir desse laudo, essa infraestrutura teria um valor aí entre 423 milhões e 1 bilhão e 200, já descontado o custo de remoção dessa rede, já descontados todas essas dificuldades e tudo mais, e calculado aí ao valor presente. De qualquer maneira, é dinheiro para a Dedel, e no caso especificamente da Vital, a dívida, né, que está sendo abatida aí, alguma coisa da casa de 2 bilhões e meio de reais, e aí com esse abatimento ela cai pela metade e ainda pode diminuir mais um pouco, dependendo das condições que forem negociadas. Então, essa é a dificuldade atual da Oi nessa frente aqui da sucata. Tá? Eles tinham um acordo já com a Vital que permitiria esse abatimento na dívida, agora com essa liminar, com essa decisão de efeito suspensivo conseguida pela RK Partners, mais uma complicação, né? Não é à toa que a Oi está jogando aí mais para o final do ano a apresentação do plano de recuperação judicial definitivo, porque esse é um dos pontos importantes aqui do plano de recuperação. Claro que a RK Partners alega, né, que a sua proposta é mais interessante para os credores da empresa, porque traz dinheiro novo, traz recursos concretos para a empresa e não só um abatimento na dívida e tudo mais. Mas esse laudo aqui que a Oi contratou diz que a proposta da RK Partners, dependendo da condição do mercado, pode sim ser pior do que a proposta da Vital, por isso mesmo que o juiz da sétima vara, que cuida da recuperação judicial, concordou que a Oi fizesse a venda para a Vital e não para a RK Partners. Tá? Essa é a confusão que está armada aqui. Espero ter conseguido explicar, porque esse assunto aqui é bem complexo. Outro tema do dia importante é a renovação do espectro de 900 MHz e 1.8 MHz, 1.8 GHz, perdão, da Vivo no estado de Minas Gerais até 2032. Por que a Anatel está fazendo essa renovação só até 2032? Porque tem uma decisão do TCU que é preciso fazer o refarming dessa rede. Então, a Anatel está dando mais 10 anos aqui de renovação desse espectro, e aí demandando para a Vivo, perdão, que faça depois vai ter que participar de uma nova licitação para essas frequências, porque essas frequências foram conseguidas antes da legislação que permite a renovação das frequências sem limites, né? A renovação ilimitada das frequências, que é a legislação de 2019. Como essas autorizações aqui são anteriores, são dos anos 90 ainda, nesse caso aqui especificamente, é um pouquinho depois, é do começo dos anos 2000, né? Mas, de qualquer maneira, essa renovação aqui vai se dar só por 10 anos, não por 15 anos, como seria os períodos normais aqui de renovação, né? E aí, depois disso, vai ter que ser feita uma nova licitação dessas frequências. Outra notícia que a gente está trazendo hoje sobre Starlink, a gente fez um levantamento em redes sociais, também olhando o Reclame Aqui, fazendo algumas entrevistas com usuários da Starlink, para tentar entender quem são esses caras e o que eles pensam hoje do serviço da Starlink. Porque o serviço da Starlink é notável pela seguinte razão: ele já tem 67 mil clientes no Brasil em banda larga fixa via satélite. Tá? Isso aqui é um número impressionante. Para você ter uma ideia, é muito mais do que a Sky, por exemplo, conseguiu com banda larga fixa, utilizando redes neutras. É muito mais do que a Viasat, que é a principal concorrente da Starlink no mercado norte-americano, conseguiu aqui no Brasil. A HughesNet já tem mais clientes, tem cerca de 200 mil clientes, mas ela já está há muito mais tempo aqui no Brasil. O ritmo de conquista aqui dos clientes da Starlink tem sido muito mais acelerado do que foi de qualquer uma das suas concorrentes. O que esses usuários têm dito é o seguinte: o serviço não tem comparação com qualquer outro que seja oferecido,
lembrando que existem características técnicas específicas. Ele é prestado por uma constelação de órbita baixa, com isso ele consegue velocidades muito maiores, ele tem franquias que são mais interessantes, a latência supostamente é melhor, mas os usuários têm se queixado, primeiro, da insegurança de contratar o serviço e não ter nenhum tipo de suporte local, né? Depois, a empresa simplesmente não responde aos questionamentos dos consumidores quando existe algum problema. Alguns relatos aqui de problemas técnicos que aconteceram na antena e que tiveram que ser resolvidos por conta própria pelos usuários, porque não tem nenhum tipo de suporte aqui no Brasil, né? E, de alguma maneira, assim, aquela incerteza de que a empresa, de uma hora para outra, pode mudar as condições dos planos de serviço, uma vez que, como ela vende pelo site, isso chega pelo SEDEX, né, não tem um representante local aqui para venda de consumidor residencial, não tem nada que obrigue a empresa, não tem nenhum contrato, nada que obrigue a empresa a manter a prestação do serviço tal qual foi contratada aqui. Então, quer dizer, claro, existe o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica, com certeza, a Starlink, mas, como não existe empresa aqui para ser responsabilizada, os usuários ficam apreensivos com relação a isso. Também se queixam com relação aos preços, né, que são anunciados aí, por exemplo, a mensalidade na casa de R$ 184,00, e daí, no final das contas, acaba saindo por mais de R$ 230, porque você tem ainda que colocar imposto, coisa que eles não divulgam, né? Outra reclamação, né, que acaba aparecendo aqui é com relação até a latência, né, que supostamente seria um atributo, mas a gente coletou relatos aqui de problemas. Mas, do modo geral, o que os usuários dizem é que é um serviço incomparavelmente melhor do que se tinha até então em termos de banda larga via satélite. Isso é inegável, né, até por conta dessas características da tecnologia. A expectativa é que, à medida que a Starlink tenha mais clientes no Brasil, a qualidade do serviço vai degradar, porque os satélites vão ficar mais sobrecarregados, e isso deve fazer com que o serviço não performe, não tenha o mesmo desempenho que tem hoje com poucos usuários. De qualquer maneira, eles já estão fazendo aqui um estrago importante no mercado de banda larga brasileiro, batendo aí já os mais de 60 mil usuários, principalmente na região norte. Eles têm 1/3 dos usuários deles estão na região amazônica, na região norte. Então, é um impacto aí bastante significativo. Outra notícia falando aí de coberturas com impacto social, a TIM anunciando ampliação da cobertura 4G e 5G em parceria com a IHS em favelas. Então, assim, um esforço tem sido feito aí pela operadora de tentar ampliar essa cobertura em favelas. Inclusive, hoje o ministro Juscelino Filho teve visitando, né, algumas comunidades carentes na zona norte do Rio de Janeiro, visitando o projeto AfroReg, né, tentando entender um pouco quais são as necessidades e as especificidades dessas comunidades do ponto de vista das necessidades de conectividade. O que a TIM está anunciando aqui é um esforço de ampliação junto com a IHS, então chegar com essa infraestrutura em mais localidades. Segundo a TIM, eles já chegam a 95% das favelas nas 10 maiores cidades que eles cobrem com 4G, e 64% com a tecnologia 5G, segundo a TIM. Tá? E a expectativa aqui é que eles consigam chegar, pelo menos com 5G, em pelo menos 70% das comunidades até o final desse ano, segundo, de novo, dados da TIM. E para a gente fechar, a gente destaca aqui a Anatel tomando uma iniciativa interessante do ponto de vista de dar um pouco mais de transparência para as decisões da agência. Hoje ela publicou uma norma comentada com relação à tarifação do serviço de telefonia fixa comutado. Muita gente reclama, com bastante dose de razão, de que as decisões da Anatel são muito difíceis de serem compreendidas. E é verdade, né? A gente que acompanha aqui todas as decisões, tenta decupar isso, muitas vezes tem dificuldade, e olha que a gente tem acesso diretamente aos técnicos da Anatel, aos conselheiros, eles normalmente dão coletivas para explicar o que está acontecendo, tem o trabalho que é feito pela assessoria de imprensa, mas são decisões muito herméticas em alguns casos, algumas questões, principalmente relacionadas à tarifação, interconexão, são assuntos que, mesmo nós, jornalistas especializados, a gente procura evitar ter que entrar, porque normalmente são assuntos muito técnicos, muito difíceis de serem compreendidos. Então, a Anatel agora está com uma iniciativa
de publicar as normas, mas comentando, dizendo o que significa cada um dos dispositivos dessas normas, tentando dar um pouco mais de transparência e clareza aí para suas decisões. Decisão importante, vamos ver se a Anatel vai conseguir manter o ritmo de explicar todas elas. Algumas são bastante difíceis de serem explicadas, mas digna de elogio aí essa iniciativa da Anatel. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, encerramos o nosso boletim por hoje. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br. Ficamos por aqui, consultem a nossa página para ler as notícias na íntegra e também visitem a gente nas redes sociais, sempre como @Teletime News. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.